Bom, boa tarde ou boa noite. Me chamo Gabriel Bardelli Stelzer. Vou apresentar para vocês aqui no curso de Física Geral 2 no Instituto de Química, proposto pelo docente Dr. Pablo Rodrigo, o capítulo 34 do livro fornecido para essa matéria, que é o campo magnético. Eu dividi essa apresentação do capítulo 34 em alguns tópicos, sendo eles a introdução, linhas de indução, experimento de Ørsted, campo magnético da Terra e as referências utilizadas para a apresentação. Introduzindo o tema do capítulo, que é o campo magnético, é possível falar de ímãs, né? Tem que se falar de ímãs quando se fala de campo magnético. E os ímãs naturais que é encontrado na natureza, principalmente a magnetita, nada mais é do que um minério de ferro, Fe3O4. E essa magnetita ela possui essas propriedades magnéticas justamente por possuírem elétrons desemparelhados nos seus orbitais. E esses elétrons desemparelhados fazem com que esse óxido de ferro, a magnetita, seja paramagnética, assim sendo atraída por um ímã. E também existem os ímãs artificiais, que usando ligas metálicas especiais consegue-se obter determinados processos chamados de imantação. Tanto nos ímãs naturais quanto nos ímãs artificiais, feitos em escala ou em laboratório, existem algumas propriedades importantes. E dentre as propriedades são a atração por substâncias como o ferro, o níquel e o cobalto, como eu já disse aqui, devido a elétrons desemparelhados nesses orbitais, tornando-se eles paramagnéticos e atraídos com ímãs. E quando podem mover-se livremente, eles vão se orientar pelos polos geográficos do planeta Terra, como representado na figura logo abaixo aqui, com o sul geográfico, né, o sul apontado para o sul geográfico e o norte apontado para o norte geográfico. E eles também exercem forças de atração ou de repulsão, de origem magnética e dependendo dos polos que se aproximam, como representado também nessas três figuras aqui, com três possíveis escalações, né, desses ímãs ali nas formações. Quando se tem mesmo os polos iguais, a gente tem a repulsão entre o polo sul e o polo norte entre o polo norte. E quando se tem polos distintos, como o norte e o sul, se tem uma atração. E também uma propriedade muito importante que é na divisão de um ímã, né? É muito comum acreditar que se ao dividir um ímã na metade, pode-se dividir os polos magnéticos dele também em dois materiais, um com polo positivo, um com polo magnético do norte e outro com polo do sul. Porém, é sabido já que isso não acontece na vida real, mas sim a formação de dois novos ímãs, ambos com polo norte e polo sul. E as linhas de indução, né, assim como uma carga elétrica cria ao redor uma região chamada campo elétrico, um ímã também gera uma região que envolve um campo e uma força denominada de campo magnético. E para facilitar a visualização desse campo magnético e o entendimento também, podemos visualizar essas linhas desse campo magnético, realizando um experimento bem simples, que é basicamente jogando uma malha de ferro, um pozinho bem fino de ferro, bem leve, perto de um ímã, e essa malha vai se adequar conforme o campo magnético ali naquela região, conforme nas figuras ilustradas aí embaixo. Como na figura da esquerda, a gente tem essa malha, né, sendo representada pelos traçageados pretos, e o ímã, o bloco liso no centro da imagem. E na imagem da direita a gente pode ver como atua essas linhas de indução, saindo do polo norte desse ímã e indo em direção ao polo sul magnético desse ímã. E adota-se também para as linhas de indução em torno do ímã o sentido do norte para o sul, sempre. E assim uma agulha magnética, né, num campo de magnético, orienta-se na direção tangente a essa linha de indução, como representado mesmo nas imagens pelos vetores B1, B2, B3 e B4,
onde B1 e B2 saindo do campo norte, já B3 e B4 chegando no polo sul desse ímã. E esse fato sugere, né, representar campo magnético em cada ponto de um vetor denominado vetor indução magnética, e sempre perpendicular a essa linha. E um dos experimentos mais importantes feitos sobre esse capítulo, né, sobre esse tema, é o experimento de Ørsted, que em 1820, né, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted constituiu um circuito ligado, uma bateria e um fio condutor esticado, e disposto na direção norte e sul, sob um fio, colocou-se a agulha magnética. E ele notou-se que quando essa corrente está fechada, né, não tem a passagem de uma DDP e de uma corrente elétrica, essa bússola ela vai seguir os polos magnéticos da Terra, sempre apontado para os campos magnéticos da Terra. E ele percebeu que ao ligar o interruptor e passar uma corrente elétrica ali nesse fio, essa bússola começa a sofrer os efeitos mais fortes do campo magnético que aparece ali nesse fio do que da Terra. Então essa bússola ela aponta, né, para perpendicular esse fio. E se passar uma linha, né, uma linha durante um plano, durante uma seção, pode ser até uma folha de papel, ao atravessar uma linha de um fio, uma corrente determinada, e fazer um plano como se fosse uma folha de papel, como se fosse na imagem representada na direita aqui, e jogar uma malha de ferro nesse papel, é possível notar a formação desse campo magnético em linhas, né, como se fosse uma bola, mesmo ali em volta desse fio. E para ter as direções, né, do campo magnético e da corrente, tem a regra da mão direita, onde para entender basta orientar o polegar direito na direção e no sentido convencional dessa corrente elétrica no fio, e os demais dedos da sua mão girarão ao redor do polegar, no sentido das linhas de indução desse campo magnético. E a intensidade desse vetor de indução do campo magnético, denominado B, gerado por um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, a uma distância d do fio e dada pela expressão do módulo do vetor B, é igual a μ vezes a corrente, dividido por 2πd, que é a distância do fio, onde esse μ representa a constante que depende do meio onde se encontra o condutor, denominado de permeabilidade magnética. E no sistema internacional, a unidade de indução magnética é o Tesla, enquanto a unidade de intensidade da corrente é ampere, e a distância em metro. E a permeabilidade magnética no vácuo, né, no ideal, vale μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7, em Tesla por vezes metro sobre ampere. E se o fio tiver a forma de uma circunferência por onde pode circular uma corrente elétrica, tem-se uma espira circular que produz um campo magnético, como se pode visualizar nessas imagens abaixo, onde uma espira, uma seção passa no meio dessa espira, mostrando como que é formado os campos no interior dessa espira. E no centro, realmente no centro, onde passa uma linha única ali, né, na imagem da direita, é possível notar a uniformidade desse campo no centro, bem contínuo e sem alterações. E se tivermos várias espiras circulares formando uma espiral cilíndrica, então a gente tem um solenoide ou uma bobina longa, que ao ser percorrido por uma corrente, também produz um campo magnético, como se visualiza nas imagens abaixo. Na imagem abaixo a gente consegue ver da esquerda esses campos de indução desse solenoide, bastante uniforme, né, dentro desse solenoide, enquanto as linhas de indução saem do polo norte para o polo sul desse campo magnético.
E no interior desse solenoide, né, é praticamente constante o campo magnético ali dentro dele. E no campo magnético da Terra, a gente tem uma bússola, ela não se orienta exatamente, perfeitamente na direção do norte e do sul do geográfico do planeta Terra. Mas apresenta um pequeno desvio, visto que o planeta Terra também não é essa uniformidade perfeita e desenhada como nos livros representados, né? Esse desvio é chamado de declinação magnética. Isso se deve ao fato dos polos magnéticos não constituírem exatamente esses polos geográficos. E se tem também uma inversão nos nomes, né? Como a gente pega, por exemplo, o hemisfério norte do nosso planeta, o hemisfério norte, em vez de ter o norte magnético, a gente tem o oposto, o sul magnético. E vice-versa, no hemisfério sul, a gente tem o norte magnético. As referências utilizadas foram apenas o livro proposto, né, no capítulo 34, Campo Magnético, da coleção Horizontes de Física, do Ivan Gonçalves dos Anjos.